Meus irmãos, vamos comentar hoje a nosso segundo comentário bíblico que nós encontramos na Epístola de João, primeira Epístola de João. Semana passada nós lemos a segunda e a terceira, né? Agora nós estamos iniciando a primeira Epístola de João, primeira Epístola Universal de João. Amados irmãos, essa Epístola de João ela foi escrita entre os anos 70, entre os anos 90, de 70 a 90 a.C. Provavelmente ela foi escrita no ano 90 depois de Cristo, que digo, né? O escritor dessa carta é João, o evangelista, o mesmo que escreveu o evangelho. Por quê, pastor? Coincide muito a palavra luz, a palavra trevas, a palavra verdade, né? A palavra do Cristo como verbo vivo que se fez carne. Então, essa é muito semelhança com o evangelho de João. Nós vamos ver aquilo que temos visto com os olhos, que as nossas mãos tocaram, né, sobre o testemunho de Cristo. Então, são muitas coincidências que mostram que João, que escreveu o evangelho, é o mesmo que escreveu essas epístolas. O objetivo principal dessa carta, irmão, é primeiramente voltado para a boa convivência do amor cristão. Nós vamos ver João falando, comparando o amor cristão, ligando o amor cristão a tudo que o crente diz que viveu. Por exemplo, amor cristão e o novo nascimento, amor cristão e andar na luz, o amor cristão e o novo nascimento. São coisas que a gente vai ver neste livro. Então nós vemos. Um segundo ponto aqui era para combater as pessoas que tinham entrado no Evangelho, que negavam as verdades fundamentais do Evangelho, como a ressurreição de Cristo, a divindade de Cristo e que Cristo tinha vindo em carne. Então João vai combater acerca disso. E o terceiro ponto era encorajar os crentes a permanecer na fé, mediante as perseguições que havia pelo Império Romano, que perseguia os crentes, que levava os crentes para as arenas, para lutar com gladiadores e até com leões e até ser queimado no fogo, quando eles testificavam do amor de Jesus. Então é isso que fala a primeira Epístola Universal de João, né? Primeiramente, o que era desde o princípio, que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra, porque a vida foi manifestada e nós vimos, certificamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, que foi manifestada. O que vimos e ouvimos e anunciamos, para que tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então nós vemos que a comunhão dele aqui não era com a lei, não era com os profetas do Antigo Testamento, assim eu estou dizendo em termos de ponto de firmeza, né, de doutrinário. Mas a nossa comunhão agora, ele disse, é com o Pai e é com o Filho Jesus Cristo. E ele diz que essa vida eterna está nisso aí. Realmente Jesus disse, a vida eterna é esta, que te conheça a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então pergunta, para eu ter a salvação e a vida eterna, como farei? É somente crer, primeiramente, que Deus é o único Deus, que Jesus é o único Salvador, que veio para salvar a humanidade, e o único intercessor também do homem, não é? Vimos e ouvimos e anunciamos para que tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão com o Pai, com o Filho e para com o seu Filho. Então, meus amados irmãos, nós vamos aqui já no versículo 5 que diz, esta é a mensagem que dele ouvimos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Aí ele diz, se dissermos que temos comunhão com ele e vivemos em trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Então nós já vemos aqui trevas e verdade, esse jogo, trevas e verdade. Aquele que diz que conhece a Deus, mas permanece na vida do pecado, do vício, na idolatria, na feitiçaria, na prostituição, roubando, matando, adulterando, fazendo coisas semelhantes, irmão, está em trevas. Se está em trevas, não tem comunhão com Deus. Mas ele diz, aquele que diz, né, que tem comunhão com ele e anda em trevas nessa prática pecaminosa, ele diz que mentimos e não temos a verdade. Mas o verso 7, mas se andarmos na luz, como ele está na luz,
temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Como receber a purificação do pecado? A primeira coisa é andar na luz, abandonar a prática do pecado. E a segunda é ter comunhão uns com os outros. Não adianta bem dizer que tem fé se não temos comunhão, se não amamos, se não fazemos o bem, e não temos comunhão com os nossos irmãos. Então o versículo 8 diz: se a gente disser que não tem pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos o nosso pecado, ele é justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meus amados irmãos, como é que eu tenho a salvação? A primeira coisa é você reconhecer que é um pecador. É você saber que os teus pecados, se você não se arrepender e não parar, vai levar para o inferno. E a partir daí, se a gente reconhecer, a gente vai precisar de um Salvador. E quem é o Salvador? É Cristo. Ele é poderoso para perdoar e nos purificar de toda injustiça, né? Se dissermos que não pecamos, que não temos pecado, que não precisamos de arrependimento e que não praticamos, não pecamos, é mentiroso e a verdade não está em nós, não é? Então o verso capítulo 12 diz: meus filhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, né? Jesus Cristo, o justo, ele é a propiciação pelo nosso pecado, não somente pelo nosso pecado, mas de todo mundo. Então Jesus morreu por quem? Por uma pessoa, por um grupo de pessoas limitado? Não, Jesus morreu por todos. Agora é necessário que todos se arrependam, que todos aceitem ele como Salvador e que todos abandonem o pecado. Porque se todos disserem: não, eu tenho Jesus, eu ando com Jesus, eu ando na luz, mas viver um mundo de vício, repente, né, de bebendo, jogando, de prostituindo, adulterando, matando, cometendo suicídio, homicídio, a vida pecaminosa, irmão, é trevas, e trevas não tem luz. Se não tem luz, não tem salvação. É isso que a Bíblia diz, não adianta rodear muito, não é? Não, Jesus morreu não somente pelo pecado, mas pelo pecado do mundo. Agora, esse sacrifício de Jesus, a justificação, só é feito naqueles que creem e abandonam o pecado. Aí o verso 3: nisto conhecemos que guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz que eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, dele não está a verdade. Então, ele não, mas eu tenho Jesus desde que eu nasci que eu tenho Jesus. Mas você guarda os mandamentos, guarda a palavra de Deus? Não. Você está arrependido dos pecados, parou de pecar? Não, eu vivo pecando, faço o que eu quiser, eu sou livre. Então você está fora da vontade de Deus, você não está dentro do plano de Deus. A Bíblia diz que a maneira que nós vamos dizer que conhecemos a Deus é quando a gente guarda os seus mandamentos. Aquele que diz que está nele, mas que não guarda o mandamento, é mentiroso. Nele não está a verdade, é o que diz. Mas aquele que guardar a palavra, o amor de Deus está verdadeiramente nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Santidade, separado do mundo, do pecado, da maldade deste mundo. Não é, meus amados irmãos? Então, outra vez vos escrevo um mandamento que é verdadeiro em vós, porque passaram estão as trevas e já a verdadeira luz. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em treva. Então foi aquilo que eu disse, o jogo, luz, treva. Irmão, eu estou na luz de Cristo está. Tem raiva do irmão, tem mágoa dele, não perdoou ele, quer fazer o mal a ele, quer explorar ele, então você está em treva, você não tem luz, é mentira, não é? A prova que nós estamos na luz é se a gente amar os irmãos. Aquele que está nele deve andar como ele andou. Aquele que não ama o seu irmão até agora está em treva. Aquele que ama o seu irmão está na luz e não há nele escândalo. Mas o que aborrece seu irmão está em treva. Filhinho, escreva porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Irmãos, o pecado da gente é perdoado não porque a gente seja bom, mas pelo nome de Jesus. E a Bíblia diz: e porás nele o nome de Jesus, que salvará o seu povo do seu pecado. É pelo nome de Jesus e por ele que o nosso pecado é perdoado. Por nós mesmo a gente não seria salvo. No versículo 18 ele diz: filhinho, é já a última hora. E como viste também que vem o anticristo, muito agora se tem feito anticristo, portanto conhecemos que é já uma hora, sair de nós porque não era de nós, porque se for de nós permaneceria conosco. Então, meus amados irmãos, ele diz: quem é o anticristo, senão aquele que nega que Jesus veio em carne e em sangue? Aquele que nega que Jesus veio em carne e sangue, este é o anticristo, não é? Então nós sabemos, meus amados irmãos, que conforme eu disse, ele veio também para esse livro foi para combater aqueles que negavam que Jesus primeiramente era Deus, segundo que Jesus veio em carne, porque ele negava e dizia que a carne era má, porque a carne era má, o corpo era mau, um Deus não podia se humanizar
né, e se fazer carne. Mas ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do Pai, cheia de graça e verdade. Para que ele se humanizou, para que na carne ele vencesse o pecado, para que na carne ele nos libertasse do nosso pecado, nos desse direito de morar no céu.